ansiedade é uma reação normal diante de situações que podem provocar medo, dúvida, uma expectativa. Ela funciona como um sinal que vai preparar a pessoa para enfrentar algum desafio. Mas e quando o nível de ansiedade é desproporcional ao acontecimento, ao fato? Inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular, perturbação do sono são alguns sintomas do transtorno de ansiedade generalizado, caracterizado aí pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva. Vale lembrar que é um dos 10 motivos mais comuns de consultas médicas e atinge cerca de 264 milhões de pessoas no mundo todo. As mulheres são mais vulneráveis que os homens. Como diagnosticar? Como é o tratamento? Tudo isso nós vamos saber no episódio de hoje, né? Quais são os sintomas também, citei aqui alguns. Como é que a gente faz esse diagnóstico? A gente não, né? Como é que o doutor faz esse diagnóstico? Pergunta do dia é, você é uma pessoa excessivamente preocupada? Conta pra gente qual que é o seu nível de preocupação, né? Seu nível de ansiedade, como que tá. Queremos a sua participação pelo YouTube, né? No nosso chat aqui, bomba. Esse podcast tem a sua participação. Se faz parte da sua vida, interessa! Ai, que legal. Muito bem. Começo com uma pessoa que eu tô achando um pouco ansiosa. Lorena Martins. Gente, ansiedade eu acho que é o meu sobrenome, né? Deveria chamar Lorena Ansiedade Martins, porque, né, todo esse combo aí de sofrer por antecedência, imaginar que a vida está desmoronando antes de abrir um e-mail. Você preocupa com coisas que vão acontecer daqui com coisas que nem vão acontecer, mas a gente cria um modo de sobrevivência dentro da nossa cabeça, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, acho que está todo mundo ansioso porque está todo mundo um pouco nesse modo de sobrevivência. E claro que, né, eu até esse ano, assim, um dos objetivos foi fazer as pazes, assim, com a minha saúde mental e deixar com que, né, essas situações não me abalem tanto, assim. Mas é muito difícil, né, porque eu sempre gosto de resumir a ansiedade, o sofrer por antecedência dentro da palavra expectativa, assim. Que, né, mais uma vez, eu bato o pé, eu não gosto quando alguém fala assim, você tem que parar de criar expectativa sobre todas as coisas. E eu acho que isso é um pouco errado, assim, porque a gente cria expectativa sobre tudo o tempo todo. Né, vou tomar esse café aqui, eu tô com a expectativa que ele esteja quentinho e gostoso. Então, se ele não tiver, vai ser um balde de água fria, mas a gente sempre espera o melhor. Mas eu acho que quando acontece o contrário, de que a gente não só espera o pior, mas a gente já imagina uma situação catastrófica na nossa cabeça e você já começa a sofrer, a ficar ansioso, até ter dores físicas, assim, por conta de uma suposta situação que pode acontecer, é muito ruim. Aí você fala, mas não pode viver assim. Não podemos, mas eu vivo assim, exatamente assim. Apesar de tentar fazer as pazes com esse ponto, mas eu sempre sofro com antecedência. Se me ligar aqui, se alguém da minha família me ligar, eu vou achar que por que alguém tá me ligando? Aconteceu alguma coisa muito ruim. Aí eu já passo mal, de repente era uma ligação por engano. Muito bem, vou responder para a Renatinha. Eu não tenho sintomas de, né, aqueles sintomas que a gente conhece de uma crise de ansiedade, ficar com falta de ar. Já tive algumas vezes, mas há muitos anos. E agora não tem disso. Mas eu sou uma pessoa que fica muito preocupada, por exemplo, em janeiro eu vou ter que pedir férias, então eu já começo a pensar em coisas com muita antecedência. Eu não sei se é o excesso de organização, mas que acaba sendo um excesso de preocupação. Então essas coisas começam a me preocupar. Enquanto eu não resolvo, eu não deixo tudo prontinho, para eu não precisar pensar mais naquilo, é mais para não precisar se preocupar do que para deixar organizado, eu não fico muito tranquila. Aí eu penso, em agosto eu tenho férias, em julho, Pedro tem. Aí eu começo a fazer conta, e como é que eu vou ter que fazer, qual fim de semana eu trabalho, enquanto eu não resolvo, eu não fico sossegada. E resolver na hora. Meu Deus, férias é só em fevereiro. Deixa eu mandar um áudio aqui, já solicitando. É, né? Isso, eu tenho que resolver na hora. Eu tenho que saber o que vai ter no podcast daqui 2 semanas. Eu agendei essa conversa aqui com o doutor Bruno, acho que tem umas 3 semanas ou um mês. E daqui a pouco a gente já agenda de novo para setembro, para julho, enfim. Eu gosto de trabalhar com essa antecedência para eu não sofrer. Que senão eu vou ficar pensando naquilo. E eu não quero ficar pensando, porque eu já tenho muita coisa para pensar. Mas você sofre também quando você resolve? Não, aí foi com Deus.
Foi Nossa, igual mas você não raio. acha assim, nossa, tá tudo tão cedo, eu resolvi tudo com antecedência, será que pode acontecer alguma coisa que pode Não, sair aí também desviar? não, aí eu não entro nesse nível, não. O meu é só resolvido. Porque aí depois mil coisas pode acontecer. Eu mesmo posso falar e não quero mais, não. Eu posso mudar de ideia, mas enquanto não Sim. tá certo encaixado ali, pra mim eu fico pensando naquilo. Renatinha Nunes. Estou aqui para ser contraponto, né? Não, gente, eu acho que é muito... Uma coisa que a gente precisa pontuar é a diferença do que é preocupação, do que é ansiedade, né? E que a ansiedade faz parte da vida. Ter episódios de ansiedade. Então, assim, eu sou uma pessoa ansiosa, dependendo de quando, né? Dependendo do momento. Alguns fatos específicos me causam ansiedade, mas não todos e não o tempo todo. Eu sou uma pessoa preocupada, que eu quero fazer as coisas da melhor forma, quero, enfim, em diferentes áreas da minha vida eu tenho preocupações, né? Só que essas preocupações eu tento lidar com elas e eu penso sobre isso da melhor forma possível. Eu me preocupo muito até onde eu consigo me preocupar. Muitas vezes esses fatos que geram essa ansiedade na gente não são resolvidos por nós mesmos. Às vezes eu não tenho o poder de estar resolvendo aquela situação. Então eu paro ali. Então eu faço do problema o tamanho que ele tem. E eu repito isso muito para as pessoas. Quem convive comigo, as meninas sabem disso. Eu lido com muitas pessoas, inclusive eu lido com muitas pessoas ansiosas. E ver a ansiedade do outro tem me feito pensar cada vez mais sobre os meus episódios de ansiedade, né? Em como eu controlar a minha e em como eu ajudar as pessoas que são ansiosas que estão ao meu redor. Né, essa questão de trabalhar com gestão é uma coisa importante, eu acho, e tem dentro desse processo o olhar para o outro, né? Criar um ambiente mais saudável para o outro, tentar deixar o outro menos ansioso, trabalhar nesse sentido. Então, é algo que eu reflito muito sobre ansiedade. E tenho tido mais episódios de ansiedade de uns tempos para cá. Né? Às vezes, mais preocupações de um tempo para cá. Porque a vida é assim, eu acho que ao mesmo tempo, a ansiedade, ela sempre existiu no mundo. Né? Desde que o mundo é mundo, eu imagino que existe ansiedade. Uhum. Mas eu acho que os novos tempos, né, os tempos que a gente vive, os tempos mais contemporâneos, eles têm fatores que nos levam a ficar mais ansiosos. Por exemplo, os nossos inseparáveis smartphones, né? Que estão ali, que fazem a gente pensar o tempo todo rápido, que aceleram o nosso pensamento. Poxa, eu só escuto áudio no 2. Você está no banheiro, você está com o telefone. É normal a pessoa só escutar o áudio no 2. Às vezes eu acelero série que eu estou assistindo. Então, eu estou muito acelerada. Uhum. E eu acho que os novos tempos e mais coisas, essa questão da alta produtividade, como se a gente tivesse que ser produtivo o tempo inteiro. Né? Às vezes eu acho que eu levo um peso nas minhas costas que eu fico segurando muito também, né? Pelo tempo, pelas relações, eu acho que eu vou ficando. Isso tem, de uns tempos para cá, me trouxe, não tenho certeza assim, de quanto tempo, não sei precisar, mas eu tenho sentido que eu tenho episódios que eu não tinha antes, porque eu sempre sou uma defensora da serenidade, né? Vamos buscar serenidade, vamos trabalhar num ambiente saudável, vamos ter um lar mais saudável, mais amor. Eu sou muito paz e amor nesse sentido. Mas tem hora que o mundo vai girando de um jeito que a gente também não aguenta, né? Que a gente sente essa sobrecarga, que a gente sente essa ansiedade. No meu caso, especificamente, tem refletido muito sobre o sono, porque é na hora do sono que eu começo a fazer as listas mentais, que eu começo a pensar o que eu tenho que fazer para amanhã, o que eu posso adiantar, é na hora de dormir. Então, no meu caso especificamente, isso é muito recente, são episódios, eu ainda continuo lutando aí para ser Renatinha Paz e Amor, mas vem acontecendo. E acontece principalmente à noite. E vou combinar, gente, com vocês uma coisa. Contar é ruim demais, né? É horrível. Não, e quem olha pra minha cara fala, a Renata é paz e amor. Mas na minha cabeça tá... A Renatinha falou isso, aí eu vou lembrando de um monte de coisa. Aí eu já tô quase aqui, tem uma conta pra pagar. E assim, a minha cabeça funciona, a minha cara tá assim. E Lorena também, tá que eu ia falar, Lorena não... Eu sei que ela é ansiosa porque a gente convive, né? Essa coisa. Eu falo, às vezes passo uma mensagem pra ela, tem um negócio pra gente conversar. Pronto. Gente, não quer
situação. matar a Lorena é fazer isso. Não, a qualquer pessoa. Eu vou até Melhor passar. eu- melhor matar a O doutor Lorena. vai, inclusive, avisar que isso é uma coisa que não se pode fazer. Porque cada vez que uma pessoa faz isso, aparece uma pessoa no consultório dele. Aí eu Sim. brinco com ela assim, Se doutor falar Bruno, que vai contar, conta Você de já uma vez. antecipa, eu calma. falo, calma, segura sua ansiedade, não é Não é nada nada ruim, demais. é uma bobagem, mas a gente conversa pessoalmente. Então, como eu já sei, eu sempre coloco esses complementos Nas pra- mensagens. nas mensagens para que ela não pire e tal. Mas ela não parece, para quem tá de fora, uma pessoa ansiosa. Olha essa cara angelical. Não sei se faz- isso é faz- bom ou é, ruim, cara, né? não Assim, vê para as coração. próprias Aham. pessoas. E completando só o que você disse, Renatinho, uma coisa é fato, queria até, né, depois o doutor vai falar. O ansioso e o preocupado demasiadamente, como eu, a gente sempre espera o pior de todas as situações. E é muito difícil viver assim. E sendo às bem vezes sincera. cria, eu não aguento isso, cria É. conjecturas, né? Isso eu acho que é muito sofrimento para a própria pessoa. Você criar conjecturas em cima de algo que Que não existe. não existe. E talvez é simples, é só, não é nada disso não. Ah, tá. Beleza, até uma Beleza. decepção, É. né? Tem um meme, eu vou passar a palavra pro doutor, mas eu me lembro direitinho um meme que era um bonequinho, né? Esses bonequinhos de pauzinho assim. E aí ele tá numa bicicleta e ele fala: ah, meu Deus, um degrau, vou morrer, eu vou morrer. E aí a bicicleta desce o degrau. E ele vai embora. Do mesmo jeito. Tipo assim, Continua da nada mesma forma, nada aconteceu. Às mudou. vezes eu acho que Você- até um pouco decepcionado. É, que a gente Doutor esperava. Bruno, né? como é que a gente pode falar sobre essa ligação da preocupação exagerada com a ansiedade? Na verdade, quando a gente fala em ansiedade, uma forma didática da gente definir a ansiedade é classificá-la ou em medo ou em preocupação. Medo seria, eu estou diante do problema real. Por exemplo, estou numa selva, tem um leão. Eu vou ter uma resposta de medo. E a resposta de medo, ela vai envolver muitos sintomas físicos no meu corpo. Coração acelerado, falta de ar, Sobe palpitação, adrenalina. adrenalina, sudorese, enfim, estou diante de um leão. Então isso seria uma resposta de medo. A gente tem alguns transtornos de ansiedade, que seria uma espécie de alarme falso que vai alarmar esse medo, como o transtorno de pânico, por exemplo. Uma outra característica da ansiedade é a preocupação, é eu antecipar a situação de perigo. Nesse exemplo, poderia ser assim: será que lá vai ter um leão? Ou seja, eu não estou diante do leão, mas eu estou preocupado com a possibilidade de estar na frente de um leão. Então, assim, a preocupação é eu me antever a uma possível situação de perigo. Tanto que os transtornos mais associados com preocupação, eles têm menos respostas físicas. É muito mais mental. Você descreveu aí agora, no início do programa, os principais sintomas do transtorno de ansiedade Pode generalizada. repetir também, Cici. Né? Que é preocupação excessiva, problemas de concentração e memória, uma preocupação de difícil controle, invasiva, alteração do sono, sensação crônica de cansaço, enfim, a gente percebe muito mais sintomas mentais do que sintomas físicos. E os sintomas físicos que tem, por exemplo, sensação de cansaço, às vezes dor no estômago, uma gastrite, são sintomas mais crônicos, não é aquela coisa tão aguda, como assim, coração acelerando e tal. Isso é de uma crise de ansiedade, quando tem esses sintomas de fica falta de ar e parece Assim, que tá a infartando? própria síndrome do pânico, ela gera isso, né? Gera isso. Mas aí a gente tá. É o quê? É uma resposta do corpo para uma situação de perigo. Só que, na verdade, não tem perigo, porque aí que vira o transtorno. Então, assim, se eu tô diante de um leão, por exemplo, né? A gente tá aqui, no podcast, tranquilo, arzinho, gostoso e tal. De repente entra um pitbull aqui, né? Todo mundo vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a frequência respiratória, vai aumentar o nosso metabolismo, todo o nosso corpo, ele vai acelerar no sentido de preparar a gente ou para lutar contra o pitbull ou para fugir. No Eu caso, vou fugir, desaparecer, porque eu vou Desaparecer. subir nesse estúdio Eu vou aqui, fugir. Homem-Aranha. Desaparecer. O grande problema, se essa resposta acontece diante do pitbull, ela é útil. O grande problema é a gente estar aqui, tranquilo, não tem pitbull, e eu começo a ter essa resposta de medo. Não tem nada aqui me ameaçando, mas eu começo a aumentar a minha frequência cardíaca, aumenta a concentração, a contração muscular, enfim, eu tenho um aporte de energia muito grande para enfrentar um perigo. Se o pitbull estivesse aqui, eu iria sair correndo, esse excesso de respiração, excesso de circulação seria útil. Tá me preparando para lutar ou Sim. para fugir. Mas como ele não está aqui, Não é real, não né? é real. Aí eu começo a sofrer. Agora, doutor Bruno, por que isso acontece, né? Eu não, seria uma causa, mais de uma causa? Porque a gente fica pensando assim, as pessoas são diferentes, né? Elas têm questões genéticas, biológicas.
E o ambiente também, né? Porque às vezes eu fico vendo que as pessoas às vezes podem ser até controladas e determinados ambientes, esse transtorno ele se acelera ou aparece mais fortemente. O que causa efetivamente essa ansiedade generalizada? Tem uma série de fatores. A gente tem que pensar assim, que todos os transtornos, incluindo o transtorno de ansiedade generalizada, é um excesso daquilo que é normal. Sem ansiedade, sem medo e sem preocupação, na verdade o medo e a preocupação não é questão de ser bom ou ruim, ele é necessário para a nossa sobrevivência. Você só olha para os dois lados de uma rua para atravessar porque você tem medo de ser atropelado. Se você soltar uma criancinha aqui na rua, ela não tem medo de nada, rapidinho ela vai morrer. E eles fazem parte da vida, né? Fazem parte da vida. Esse excesso, o excesso de preocupação, o excesso de medo é que vai caracterizar um transtorno. E a gente tem várias causas. Temos um componente genético, por exemplo, estruturas cerebrais como uma área chamada amígdala, um circuito chamado córtico estriado, um tálamo cortical também está envolvido nisso, mas os transtornos de ansiedade, eles têm uma característica muito mais ambiental do que genética. Inclusive, aprendido. A ansiedade ela pode ser aprendida. Se você teve um pai ou uma mãe que era muito ansioso, você fala, tá vendo, é genético. Ó. Muitas vezes não é só a genética, Olha a pessoa isso, aprende. gente. Você vê o seu pai preocupando demais, a sua mãe preocupando demais, você entende que deve preocupar. Uma das características do transtorno de ansiedade é uma crença positiva sobre as preocupações, que a Lorena falou logo no início. A Renata começou a definir aqui uma ansiedade aparentemente saudável, não estou dando diagnóstico, a ansiedade saudável é aquela que move a gente a fazer as coisas. Sim. Então, olha, eu tenho um podcast, eu tenho isso, então eu tenho que ligar, tenho que marcar, então acabei, resolvi, acabou. Só que no paciente com ansiedade, ele tem uma crença positiva sobre a preocupação. É algo do tipo assim, se está tudo calmo, vai dar problema. Vai acontecer a coisa tá qualquer acontecendo. momento. Não é normal estar calmo. Tem que ter alguma coisa. É uma crença, eu preciso me preocupar. Se eu não me preocupar, coisas darão erradas. Então, isso a gente já começa a partir para um lado de uma preocupação improdutiva. E outro ponto, a preocupação produtiva, útil, ela tem uma solução imediata. Se você estiver preocupado com algo que não tem o que fazer, você está diante de uma preocupação improdutiva. Mesmo, você pode ter uma preocupação produtiva, mesmo que seja daqui a 30 anos, por exemplo. Eu quero ter saúde na minha velhice. Tem algo que eu possa fazer agora. Sim. Malhar, fazer uma atividade física, evitar cigarro, evitar bebida, enfim, né, que a gente sabe. Agora, e se mesmo assim eu tiver uma doença grave daqui a 30 anos? E como que vai ficar a minha família? Aí a gente entra numa cadeia de e se, que é uma das características da preocupação improdutiva. Ela ocorre em cadeias e de coisas que normalmente a gente não tem controle. Agora, parece que nosso cérebro gosta de prever o que vai acontecer e acertar o que vai acontecer, né? Pelo menos eu acho que isso seria um mundo ideal. Talvez a gente não é um pouco preparado a querer essas situações. Eu lembro na infância, assim, a gente assistia o mesmo filme várias vezes. E toda vez que chegava naquele ponto, eu lembro que eu ficava, nossa, agora vai acontecer isso. Era uma satisfação prever e acertar o que ia acontecer. E aí, de repente, vem o mundo real e é completamente diferente disso. Faz sentido? Sentido total, né? Porque quando a gente está falando de preocupação, a gente está falando de um sintoma. Mas o que está por trás da preocupação? Se eu pegar a preocupação, né, e começar a dissecar ela, o que eu acho por trás da preocupação? Uma intolerância à incerteza. Sim. A pessoa ela quer ter certeza. Só que o mundo não nos oferece certeza. E a gente acaba... O nosso cérebro, por sinal, a incerteza ela é ansiogênica. Um exemplo clássico. Você está num relacionamento. A pessoa te liga e fala, não te quero mais, sai da minha vida, acabou. Você sofre. Mas e passa. Agora imagina aquela pessoa que fica assim, não sei, depois a gente conversa, depois não sei o quê, e fica levando no banho-maria. A pessoa costuma ficar numa ansiedade muito intensa, justamente porque isso gera uma incerteza muito grande na pessoa. Isso afeta, inclusive, outros relacionamentos futuros, Outros relacionamentos futuros. Então, o que está por trás do transtorno de ansiedade generalizada a gente poderia falar em 4 elementos aqui. A intolerância à incerteza é uma delas, que vai de encontro ao que a Lorena falou. Uma crença positiva sobre a preocupação. Eu preciso me preocupar a todo custo. Se eu não me preocupar, algo vai dar errado. Uma orientação negativa ao problema. Eu tenho uma apresentação para fazer. Eu tenho que preparar um slide, tenho que apresentar.
né? Se eu tenho uma orientação mais positiva, eu vou lá, preparo minha aula e pronto. Às vezes uma outra pessoa que também tem a mesma competência para fazer isso, ela já começa, ai, mas se ninguém gostar, ai, não sei o que, uma orientação negativa, um viés de negatividade muito exacerbado. Olhar sempre para o lado negativo. Coisas darão errado sempre, né? Essa é uma terceira característica. E a quarta característica é que a pessoa está o tempo inteiro fugindo de emoções negativas. Então, quando você fala, olha, eu morro de medo de tal coisa dar errado, o problema em si não é a coisa dar errada. É o que vai acontecer se essa coisa der errada? Eu vou ficar triste? Eu vou ficar com vergonha? Eu vou ficar com medo? A pessoa está fugindo de emoções negativas porque em algum momento da vida dela ela não aprendeu a lidar com essas emoções negativas. Alô, pais! Alô, e pais, mães. estão ouvindo aí? Presta Doutor atenção. Bruno, as pessoas que têm essa preocupação excessiva, que são diagnosticadas com o transtorno de ansiedade generalizada, necessariamente elas têm esses episódios desses sintomas mais agudos, assim, de ficar sem ar, ou não? Ela pode só ter mesmo, que não é pouco, mas assim, uma grande preocupação, um problema de sono, uma gastrite, essas questões que nós já falamos, não precisa ela ter esses sintomas, acordei de noite passando mal, não necessariamente, ser associada a uma síndrome do pânico, por ser uma doença crise associada. mesmo. Aí a gente pode pensar em 2 diagnósticos juntos. Tá? Inclusive é comum, por exemplo, a pessoa ter transtorno de ansiedade generalizada associado com o transtorno do pânico. Mas a gente tem que pensar assim, olha, o transtorno de ansiedade generalizada, a gente poderia pensar o seguinte, é um mar que está um pouco agitado. A pessoa está constantemente Está estressada. Inclusive, um dos sintomas é a irritabilidade também. Dá Não sei umas se você patadas falou. de vez em quando. Por isso que a gente já pode De vez daqui a em pouco sempre, no falar caso. das consequências, né? Afeta relacionamento, afeta quem está próximo, enfim. É o mar que está meio agitado. Né? A pessoa está irritada, muito ansiosa, tensa, uma expectativa, igual você falou, mas é uma expectativa apreensiva, uma expectativa com um olhar mais negativo para as coisas. Vai dar errado, vai pegar fogo, isso aqui, não sei o quê. Sabe? É aquela coisa, a pessoa está sempre agitada, o mar está agitado. O pânico seria a onda. Aí vem aquela onda enxurrada de sintomas, né? Coração acelerado, falta de ar, mas passa. A crise de ansiedade do transtorno do pânico, por exemplo, que é recheada de sintomas físicos, ela não dura mais do que 10, 30 minutos. Só que, claro, o paciente, às vezes, ele não sabe nomear. Ele vira e fala assim, não, a minha ansiedade dura o dia inteiro. Mas isso não é, o meu pânico dura o dia inteiro. Isso não é, na verdade, um ataque de pânico. Né? Vem aquela crise de sintomas físicos, dura ali 10, 20 minutos, estourando uns 30 minutos e já normaliza. Só que o normalizar, talvez já é um mar que está um pouco mais agitado. E a gente não tem esse momento de calmaria. Agora, né? isso pode vir em diferentes fases da vida, né? Porque isso pode acontecer comigo agora, que estou aí perto dos meus 50, ou pode acontecer com uma criança, porque a gente tem visto muitos casos de crianças ansiosas, né? Mais do que a gente via antes. Eu não sei se é porque hoje se fala mais e já acontecia, ou se realmente isso que a gente trouxe aqui, que é esse mundo que a gente vive mais conectado aí, está desenvolvendo crianças mais ansiosas, doutor? Sim, acredito que sim. Olha, os dados epidemiológicos assim, mais robustos, eles vão falar que tem um pico aí em torno de 30, 40 anos, né? Terceira, quarta década de vida. Mas a gente percebe que está aumentando sim no público mais infantil, e aí tem vários motivos para isso. Uma é o próprio uso de celular, telas, excesso de tela que compromete o sono. Quem dorme mal tem uma tendência maior a desenvolver os transtornos de ansiedade, e também o que a gente chama de uma entropia cognitiva. Então, assim, vocês lembram que eu falei que a intolerância à incerteza, ela está por trás de ansiedade? E hoje em dia a gente tem muitas opções, né? Então, assim, olha, antigamente, sei lá, se a gente voltasse aí 40, 50, 60 anos atrás, talvez as opções eram mínimas, né? Até que, se a gente pegar aqui um machismo, por exemplo, às vezes a mulher já nascia, já vai casar com fulano, vai casar com ciclano, não tinha tanta opção igual tem hoje. Então, por um lado é bom, a gente tem mais opções para uma série de coisas, mas o excesso de opção, isso gera ansiedade. Você vai abrir um filme, você põe lá Netflix, 50 filmes. Qual que eu vou assistir? Nossa, eu desespero. E aí a gente entra... Tem dia que eu fico só passando ali, Também, escolhendo, aí eu aí durmo. durmo. Isso, inclusive, grandes empresas já entenderam isso, que até reduz as opções. Então, por exemplo, empresas, às vezes, de desodorante, de perfume e tal, coloca lá 30 opções de perfume, vende menos. Porque gera uma entropia. A pessoa tem tantas opções que ela fica incerta. E vai embora. E vai embora.
Tem pesquisas nesse sentido, né, do neuromarketing, enfim. Mas a questão que você me perguntou desse público infantil, em parte seria isso, tá? Excesso de tela, consequentemente, inclusive o QI das crianças, de modo geral, está sendo impactado, né? Eles estão desenvolvendo menos a capacidade cognitiva, mas em boa parte o excesso de informação, o excesso de opções e as telas explica sim esse aumento. E pode, então, desenvolver em qualquer idade. Pode desenvolver em qualquer idade, mas é mais frequente aí por volta da terceira década. As pesquisas que a gente tem, né? Porque isso é algo mais novo, né? Mas sim, está aumentando sim. A gente tem algumas perguntas aqui no nosso chat, no YouTube. O Eli Medeiros, na próxima, eu vou convidar ele para vir de Niterói, sentar aqui com a gente. Né? E ele mandou várias perguntas ao mesmo tempo. Participa. Algumas já foram respondidas, Eli, mas vou fazer as outras. A primeira foi pra gente. Ele pergunta, pessoas que trabalham com comunicação... A primeira é a última, mas eu tô lendo né, de cima para baixo. Pessoas que trabalham com comunicação criam personagens simpáticos, risonhos, gaiatos para esconder uma tristeza causada por ansiedade? Depende, mas a gente também não vai chegar aí. Às vezes sim, não vou chegar aqui chorando, meu amigo, nossa, hoje eu tô cheio de problemas, senão ninguém vai assistir esse podcast. A gente não, mas pode ser que sim, um dia sim, talvez. Pode ser que um dia esteja mais assim, mas vamos estar, mais mas só de caída. estar aqui a gente está feliz. Ele pergunta o seguinte, o filho de um portador desse transtorno terá também? Como você disse, Não necessariamente. Pode ser é mais uma genético coisa ou não, né? ambiental do que genética, né? Os transtornos de ansiedade, de modo geral, eles têm uma herdabilidade em torno de 30%. O que é uma herdabilidade? Herdabilidade seria, de uma forma simples, o quanto que a genética é responsável pelo transtorno. Por exemplo, transtorno bipolar, herdabilidade está em torno de 80%, 90%. TDAH também, ou seja, o componente genético é muito forte. Nos transtornos de ansiedade, essa herdabilidade está em torno de 30%, ou seja, o ambiental tem um peso maior, só que muitas vezes isso se soma. Então, se já tem uma herdabilidade de 30%, você tem um pai preocupado, uma mãe preocupada demais, isso contribui, já tem uma predisposição genética, já tem questões de personalidade, sabe aquelas pessoas que têm uma tendência a ver tudo mais negativo? Isso é um traço de personalidade que é um fator de risco para o desenvolvimento de transtorno de ansiedade. Então, sim, não dá para falar que sempre vai ser, mas tem um risco muito aumentado. Até porque um dos fatores de risco também para desenvolver os transtornos de ansiedade está muito relacionado com a criação. 2 tipos de criações, assim, de uma forma didática para os pais que estão vendo aí, né? Obviamente, maus tratos, negligência, abuso, sem precisar nem falar que destrói o psicológico de uma criança, mas um outro polo também. A superproteção também destrói. Então, uma educação equilibrada é a pessoa ter uma base de apoio, né? É a que você dá a bicicleta para a criança e fala, vai, anda. Se você arrebentar seu joelho, você volta aqui que você tem quem... que você tem quem cuidar. Claro que eu exagerei, né? Não vai deixar arrebentar o joelho. Mas assim, olha, vai lá, cai, rala. Se você ralar... Dá uma autonomia para aquela criança. Dá uma autonomia. Ela sabe que ela tem uma base segura. Ela tem um apoio, que ela tem quem confiar. Mas dá para ela... a opção de ir lá fazer. Se der problema, você volta aqui que eu vou te ajudar a resolver. Então, se você quer destruir a saúde mental do seu filho, é só protegê-lo demais, não deixar ele resolver nada, cuidar. Porque você lembra que eu falei também que um dos aspectos é não saber lidar com emoções negativas? Sim. Então tá tendo um probleminha na escola, começou a ficar com raiva, vai lá o pai, a mãe resolve. Não aprendeu a raiva. E hoje a gente tem isso acontece com muita frequência, né? A gente encontra muitas pessoas, não só crianças, mas ao longo da vida aí, com dificuldade de lidar com as frustrações, né? E a frustração é uma coisa importante para o nosso desenvolvimento emocional. Sim. Mas o Dr. Bruno resolveu minha vida aqui, gente, porque ele falou um negócio do meu ambiente de casa. Eu tive um pai muito ansioso e um pai muito ansioso, negativo, e uma mãe mega otimista e positiva. Então, acho que por isso que eu fiquei equilibrada. Adorei a junção. E o Eli, ele pergunta como prevenir, se existe um jeito de prevenir e como é que faz para levar uma vida normal, que aí seria qual seria o tratamento, né? Eu acho que prevenir, né, é a gente tentar adotar bons hábitos para a nossa vida, de um modo geral, né? Alimentação, atividade física, procurar dormir bem, né? Se você já tem uma tendência a ser uma pessoa mais negativa, às vezes evitar consumir muitas coisas negativas de um modo geral, mas a gente não tem assim uma receita pronta. Faça isso que você vai prevenir. Mas trabalhar o autoconhecimento, né? Porque o que está por trás disso tudo é uma fuga de emoções negativas, que muitas vezes a pessoa não aprendeu a lidar. Então, acho que o autoconhecimento é um bom caminho para isso, de repente fazer uma psicoterapia,
né? E prestar atenção nos 3 pilares que valem tanto para a saúde mental quanto saúde física, que é sono, alimentação e atividade física. Isso aí eu acho que é uma boa dica para ele começar a pensar em questão de prevenção. E se o transtorno desenvolver, né, buscar tratá-lo. Agora, se você é uma pessoa, você pode não ter o transtorno de ansiedade generalizada. Se você é uma pessoa muito pessimista, ser pessimista é um fator de risco para uma série de transtornos mentais. Eu não estou falando, por exemplo, que quem tem depressão e ansiedade é uma pessoa pessimismo, tá? Vira otimista que isso passa. Mas é a mesma coisa. Até porque tem hoje também um otimismo exagerado que a gente tem que cuidar, né? Ou essa positividade exagerada. A positividade tóxica. É ser realista. Porque assim, o nosso... Difícil, doutor, achar um caminho aí, uma base, né, nesse processo. A gente tem que pensar o seguinte, que todos os transtornos são excesso da normalidade. O nosso cérebro, um cérebro normal, uma mente não adoecida, por um mecanismo até evolutivo, a gente já tem uma tendência natural de focar no que é negativo. O nosso cérebro, ele presta mais atenção naquilo que é negativo, aquilo que é negativo impacta mais emocionalmente e aquilo que é negativo gera mais memórias. Isso em todos nós. Algumas pessoas isso está muito exacerbado. E aí trabalhar algumas estratégias para tentar diminuir essa visão negativa, né? Tem até um exercício legal proposto por um psicólogo chamado Martin Seligman, da psicologia positiva, que ele fala, olha, chega no final do seu dia, escreve 3 coisas positivas que aconteceram e fale por que isso é positivo. Isso não é positividade tóxica, é você tentar equilibrar essa atenção. Se a minha mente naturalmente ela vai estar focada no negativo, eu tenho que tentar equilibrar. O negativo importa, mas o positivo também importa, porque a gente tem uma tendência a ignorar o positivo. Você foi promovida, você fica feliz. Passou uma semana, você já esqueceu aquilo. E aí você já foca de novo no problema, né? Basta a gente pensar. O positivo, ele impacta a gente muito rapidinho. É uma tendência humana, ele vai embora. A tendência humana é grudar no negativo. Viver a felicidade muito rápido, né? É muito rápido. Sem então, olhar o caminho. Lembrar. A gente tem que ficar lembrando. Peraí, tá bom. Né? Valorizar, por exemplo, que nós 4 estamos aqui e a gente não tem uma dor de dente. Né? E quando você tem uma dor de dente, talvez eu estou muito feliz no exemplo. Mas eu vou te contar por quê. Né? Mas valorizar essas pequenas coisas, treinar, trabalhar isso pode sim ser um fator que contribui. Não vai resolver, mas pode contribuir. A gente só lembra da dor, inclusive quando a gente está sentindo. Quando a gente não está sentindo nada, ninguém lembra de agradecer. Ninguém lembra de agradecer. Tem 2 comentários aqui muito bons. Dá um abraço aqui no Afonso, no Abraço Sabará, falando que não tem preocupação nem ansiedade, que vive o hoje. Gente, o Afonso é perfeito. Ele é ótimo. É sensacional. Mas com tanto abraço, né, gente? O abraço também, ele abraço faz bem, ele faz muito bem para a pessoa, né? E ele falando dibre as tristezas, chute as dificuldades, mate a saudade no peito, depois faça um belo gol de otimismo, que eu estarei na arquibancada da vida. Eu vou falar pro Afonso vir aqui e dar um abraço na gente. Nossa, vai ser bem demorado. A Luana beijo, botou Afonso. uma forma das pessoas aliviarem a ansiedade e depressão. Ela falou que fazer sexo faz um milagre em mim. 3 vezes toda noite. 3 vezes? O que é isso? Aí você tá batendo sono. Não, Val, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tira da mente dela qualquer ansiedade e preocupação. 3 vezes? Ah, não. Não, já até tirar a roupa. Fiquei Nossa, cansada. demora. Demora demais. E a dona Rosa tá falando que já está com ansiedade, que o filho dela veio passar, acho que ele mora em Portugal, né, dona Rosa? Veio passar um mês com ela, e tá tudo bem. Mas aí depois ele vai ficar 1 ano no Chile. Aí ela falou que não consegue nem dormir, não pode nem tomar café mais. Gente. Então ela tá esperando. E o Chile tá mais perto, tá de boa, passagem muito mais barata. Então, só um terremotinho lá, mas nada demais. Nossa, doutor Bruno, essa questão que a dona Rosa citou uma ansiedade, outras pessoas citaram outras, e eu vejo ali ansiedades da vida, corriqueiras, né, que a gente vai ter que passar, que a gente sabe aqui que a gente tem que passar momentos de ansiedade diários, assim, ao longo do dia tem os momentos que a gente fica ansioso, passa e tal, tudo mais. Mas quando a gente precisa se preocupar de fato, quando eu posso olhar para mim e falar, Renata, você não tá bem, você tá precisando de ajuda, né? Que momento, assim, que eu defino, né? A Loló falou aqui que ela é uma pessoa ansiosa e tudo. Aonde ela pode definir o limite de virar um transtorno e de ser só uma ansiedade do perfil da característica dela, assim, a personalidade dela? Perfeito, acho que foi uma excelente pergunta, assim,
Pode ter situações que esse limite seja muito tênue ali, mas de um modo geral tem algumas coisas que fazem a gente nortear. Primeiro, a gente tem que olhar a frequência, a intensidade e a duração, né? É muito frequente, dura o dia inteiro e é muito intenso, você já começa a dar uma pista pra gente. É proporcional, né? É um evento ali que está acontecendo na sua vida e tal, e você está reagindo de uma forma proporcional a esse evento. E por fim, talvez a característica mais importante é o quão esses sintomas impactam na sua vida. É mais importante do que ficar preso nos sintomas, né? Eu me preocupo, eu sou assim, eu sou ansioso, tá? Mas qual é o prejuízo que isso causa na sua vida? Então imagina, essa ouvinte fala, olha, inclusive agora eu não saio de cama mais, eu estou esquecendo meus remédios, que eu sou diabética, eu estou esquecendo meus remédios, eu já parei de trabalhar, ou seja, começa a ter um impacto na vida da pessoa. Então, é muito mais importante a gente olhar os sintomas, mas tentar entender o quão esses sintomas impactam na vida da pessoa. Porque uma ansiedade positiva, uma ansiedade produtiva, toma uma providência. A gente faz alguma coisa, ela leva a gente à ação. A ansiedade patológica, ela tende a paralisar e gerar sofrimento, e às vezes sofrimentos impactos nos relacionamentos, na saúde, no trabalho, uma série de impactos na vida da pessoa. Então acho que é focar frequência, intensidade e duração e o quão a vida da pessoa é prejudicada por essa ansiedade. Mas é uma Acho que coisa... você está bem, Lorena. Agora acho que eu estou bem, tô até Ô, uma roupa doutor, aqui. só rapidinho, o tratamento, você falou aí dos 3 pilares, né, que é a alimentação, exercício físico e sono. Em alguns casos é indicado remédio e em alguns casos passa sozinho? Não, na verdade o tratamento não é atividade física, alimentação e dormir bem. Ele falou de prevenção, né? Prevenção, sim. E aí, não tem como a gente prevenir 100%, mas esses pilares ajudam ao nosso corpo e mente funcionar de uma forma melhor. O tratamento ele vai ser baseado, muitas vezes, com medicação, sim, porque a gente sabe que tem áreas cerebrais que estão envolvidas nisso. A gente tem desregulação, por exemplo, serotonina, glutamato, noradrenalina, estão envolvidos no transtorno de ansiedade. Mas tem a parte psicoterápica, que é o quê? Trabalhar a intolerância à incerteza, trabalhar esse viés de negatividade, essa orientação negativa para o problema, e trabalhar também a crença positiva sobre a preocupação, e trabalhar também, né, a quarta característica, que é a pessoa aprender a lidar com essas emoções. Então imagina, vou vir aqui no podcast, aí eu fico, nossa, eu tenho que ir lá, eu tenho que preparar, e se der errado? Se der errado, eu vou, sei lá, vou passar uma vergonha lá, né? Tá, e aí? E além da vergonha? O que mais Nós que vai estamos aqui para te acontecer? abraçar. Pronto, você vai me abraçar. A gente chamou o Afonso pra Né? também te abraçar. Então assim, é isso. Chega uma hora que você vai... Tá, mas isso, olha, e se der errado? Eu vou ficar triste. E se você ficar triste, o que vai acontecer depois? Não, eu vou ficar... O que acontece quando você tá triste? A tristeza passa. Entende? E também, uma estratégia interessante, aqui não é tratamento, mas que é muito útil, é você listar aquilo que está no seu controle e aquilo que não está no seu controle. É isso. Né? Isso é um poder muito grande, inclusive. Você pegar uma folha de papel e colocar, isso aqui está no meu controle, isso aqui não está no meu controle. E definir. Eu não pego folha de papel, não, mas eu penso muito sobre isso. Até onde eu posso ir, até onde eu consigo fazer alguma coisa para controlar essa ansiedade que eu estou sentindo. E quando eu vejo que não está mais dentro das minhas possibilidades, aí eu fico bem. Eu Porque faço tem lista coisa de que não dá. tarefas. Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E tem um exame que mostra que tá tudo desregulado aí no cérebro? Não, a nível a gente sabe que esses circuitos eles estão alterados a nível de pesquisa, né? Mas a nível clínico, até no futuro não tão longe, né? Aí a gente fala 10, 15 anos, eu acho que vai ter sim, mas no momento ainda não. Agora, doutor, uma dúvida, assim, quando você fala sobre lidar com as incertezas, né, com o difícil, eu realmente, eu sou diagnosticadamente ansiosa, entendo o fato de saber disso, já me proporciona buscar a melhora, e o fato de também, às vezes, sempre esperar o pior de umas situações, mas isso não me faz uma pessoa, por exemplo, paralisada e amarga, porque eu vejo que tem muita gente, assim, negativa no sentido... de largar a mão mesmo, eu tenho uma esperança ali que me sustenta, uma possibilidade. Trabalhando todo dia. Tô trabalhando, né? Tô produzindo. Feliz. Às vezes eu espero o pior, mas eu vejo que é uma notícia boa e a gente vai contornando e vai aprendendo a lidar com uma próxima situação semelhante para não esperar o pior. Mas agora, quem é ansioso...
é como se fosse uma caixinha que fica dentro da gente o resto da vida. A gente precisa aprender a lidar com isso para poder enfrentar as adversidades da vida ou do que vier. Você consegue trabalhar isso? Assim, de fato, não tem uma cura assim para sempre. Tipo, hoje eu estou há 5 dias sem ser ansiosa. Como que é? É uma dúvida, assim. Vai passar ou a gente aprende a conviver e a ter uma vida melhor com isso? Porque você falou uma coisa de aprendizado, né? No começo da criança ali, que a criança a aprende base. a ser ansiosa. Então, pode também desaprender? Pode. É multifatorial, tá? O aprendizado é um dos componentes do transtorno. Pode. Conviver com o transtorno de ansiedade generalizada para a vida inteira? Não. Acho que é possível tratar, sim, com medicamento, com uma terapia. O medicamento nem sempre... E muitas vezes não vai ser de forma indefinida, igual as pessoas acham. Tem que tomar para sempre. Não necessariamente. Não. Mas aí gera uma confusão, porque muitas vezes também a pessoa com transtorno de ansiedade generalizada, ela não consegue administrar bem as emoções, como eu falei aqui. E a ansiedade é uma emoção natural. Então, assim, vai sim conviver com a ansiedade para sempre. Por quê? Porque todo ser humano tem ansiedade. Então, o transtorno de ansiedade, não. Mas o sentimento de ansiedade, sim, vai ter que conviver com ele. E características da personalidade, por exemplo, como uma personalidade mais negativa, pode estar associado, sim. Com certeza. Muito bem, tem uma pergunta muito boa aqui. Eu estava até pesquisando o personagem. Primeiro, a dona Rosa falando que o filho dela não é o de Portugal, é a filha que mora em Portugal. Ele mora em Real do Cabo e vai ter que ir, é mergulhador. Uau! E vai ter que ir pro Chile. Tá, dona Rosa, o Chile é maravilhoso. Eu vou com você, prometo. Toda vez que você quiser ir, a gente vai junto. Ele é mergulhador, se for pensar. Dona Rosa, cuidado que você vai ter que pagar as passagens, viu? As águas do Pacífico são tão frias quanto as de Arraial do Cabo em janeiro. Então tá tudo bem também, não vai ser um problema. Deixa aí e a gente vai lá depois visitar. Aí o Eli Medeiros pergunta o seguinte: aquele personagem do desenho animado, aí eu pesquisei o desenho, chama Lip Hard. É uma hiena que fala assim, ó dia, ó azar, vida, ó azar. Ó vida. Eu sei que não vai dar certo. Ele pergunta se ele tem TDAH. Olha, ele é assim, o Eli? O Eli é assim? A hiena, gente. A hiena. Não, mas ele se comparou com a hiena, não? Ele não. pergunta se a hiena tem TDAH. Se o Por que personagem... TDAH? Não, TDAH não, gente. É porque ele está colocando a sigla TAG, de transtorno de ansiedade generalizada. Eu pensaria aí, claro, que a gente, né, não sei, não avaliei o personagem, né? Mas assim, eu pensaria muito mais numa distimia, que é aquele transtorno depressivo crônico, né? E talvez uma personalidade também mais neuroticista, né? Um dos traços de personalidade que a gente avalia é o neuroticismo. Uma pessoa com alto neuroticismo é aquela pessoa que experimenta muitas emoções negativas o tempo inteiro, né? Então, cheguei aqui, aconteceu uma coisinha, aquilo já explode na minha cabeça. Então, acho que está muito mais para uma distimia e um neuroticismo exacerbado. Eu assisti esse desenho Ele se chama de síndrome de Hard, né? Eu assisti esse desenho muito na minha infância. Eu acho que ele é um grande reclamão, assim, no caso o personagem acho que é uma hiena, né? Só vivia de reclamar. Então acho que era uma energia da reclamação. Que é um fator de risco enorme para o transtorno de ansiedade, né? É um fator de risco. Né? Vive resmungando também. Sim. Só. Pode ser uma personalidade ali ou é um transtorno que a pessoa joga desculpa também na personalidade, mesmo, né? É um transtorno. Porque tem isso, né, doutor? Normalmente isso é um traço de personalidade que a gente chama de neuroticismo, que é uma tendência de olhar tudo com viés mais negativo e de experimentar muitas emoções negativas. Isso por si só não é um transtorno de ansiedade nem uma depressão, mas é um fator de risco. Entendi. É igual fumar. É um fator de risco para infarto, mas não quer dizer que quem fuma vai infartar. A chance é muito maior do que quem não fuma. É a mesma coisa aqui. Esse negativismo é um fator de risco para um transtorno de ansiedade, para um transtorno depressivo e uma série de transtornos psiquiátricos. Mas não necessariamente isso é um transtorno de ansiedade generalizada. E olha só, a Fátima Romanelli, ela falou que quando está muito ansiosa, percebe que a labirintite piora. Tem alguma relação entre ansiedade e labirintite? Muita relação, né? Até porque a ansiedade ela tem um potencial de mexer com o corpo todo. Então, assim, muitas vezes a própria vertigem, né? Pode ser às vezes nem a labirintite, a vertigem causada pela ansiedade por si só, mas é frequente também
a ansiedade intensificar aquilo que a pessoa já tem. Uma labirintite, a pessoa tem uma dor no joelho, né? Uma artrose no joelho. Dói. De 0 a 10, dói quanto? Dói 3. Instala uma ansiedade, de 0 a 10, dói quanto? Dói 10. Então, a ansiedade, ela funciona como um amplificador para outros problemas que você tem. E muito nessa questão da dor também, né? Dor e sintomas físicos, de um modo geral, né? Então, tem relação, sim. Muito bem, só deixar então um beijo também para Kelly Andrade, que está passando por aqui, para o Joel, que está chegando agora, falou, quem não se preocupa é só quem nasceu em berço de ouro. E a dona Rosa já falando com ele, Joel, você está atrasado. Doutor, numa outra, somos seres sociais, né? Uma outra pergunta aqui que me veio à cabeça, e a gente convive com pessoas na nossa família, no nosso trabalho, o tempo todo estamos cercados de pessoas, pelo menos a grande maioria dos seres humanos funciona assim. O que podemos fazer por nossos amigos, colegas de trabalho, pela Dona Rosa, que está ali ansiosa, nossos ouvintes, né? Nós, percebendo pessoas próximas com ansiedade, como a gente pode ajudar essas pessoas e como a gente não se contagiar também por essa ansiedade. Então, esses 2 pontos, né? Como ajudar e como não entrar nesse ciclo também, porque isso também acontece. Às vezes, é como um redemoinho, quando você vê se você está lá dentro, né? Eu acho que, assim, um ponto importante para a gente pensar em ajudar é a gente orientar, que a gente chama de psicoeducar, mostrar para aquela pessoa que aquilo de fato é um problema. Porque muitas vezes quem tem algum transtorno de ansiedade nem vê isso como um problema. A pessoa acha que é o jeito de ser assim. Tanto que você me perguntou há pouco tempo quando que desenvolve, as estatísticas falam que o transtorno abre ali por volta dos 30 anos. Mas tem um outro dado também que normalmente ele é diagnosticado 10 anos depois. Então, às vezes chega um paciente no consultório com 40 anos, 45 anos, e você fala, esse paciente tem transtorno de ansiedade generalizada. Ele fala, passei 15 anos assim, achando que era um jeito normal. E ele já está com uma úlcera, está com uma gastrite, está com a vida toda problema. Então, entender sobre o problema, explicar para ele o problema, falar, olha, né, mostrar que essa preocupação não está sendo útil, aprender a diferenciar uma preocupação produtiva de uma preocupação improdutiva, que ele não tem controle das coisas. Isso por si só não resolve o problema, mas pode motivá-lo a buscar um tratamento, né? Eu acho que a melhor maneira da gente proteger é através do autoconhecimento, tá? Tentar diferenciar o que está no seu controle e o que não está no seu controle, né? O que o outro pensa, a forma como o outro age, a forma como o outro sente, é algo que não está no nosso controle. A gente não tem controle sobre isso. E a gente querer controlar o incontrolável gera muito estresse, muito sofrimento, muitos problemas, inclusive problemas físicos também. Palavras podem ajudar? Tipo, Dona Rosa, o Chile é lindo, fica tranquila, eu te dou a minha mão, ou não? Olha, acolher pode ajudar sim, você mostrar que você está disposto a ajudar, que você tentar mostrar que aquilo pode ser um problema, que talvez valha a pena tratar, isso ajuda. Mas coisas do tipo, pare de preocupar, o mundo é lindo, não se preocupe, isso não ajuda. Piora, né? Piora. Tem gente aí que o filho está desempregado, né? Tem sempre alguém que mostra um lado muito pior. Isso acontece demais. Tem que dar graças a Deus que tem um filho bacana, com saúde, que tem uma profissão. Não tem gente que fala assim? Fala, mas isso não ajuda porque o que está por trás é a intolerância, a incerteza, um esquema mental de vulnerabilidade. E esquemas mentais é algo muito forte, porque está associado tanto com o pensamento quanto com emoções. Então não é algo só verbal também. Né? Isso às vezes vem lá de pequenininho, um esquema de vulnerabilidade. A gente tem vários tipos de vulnerabilidade. Vulnerabilidade financeira, vulnerabilidade de relacionamento, vulnerabilidade de doença. Então a pessoa já tem, não é algo que é tão racional, é algo emocional também. A pessoa até fala, realmente, eu não tenho motivo para me preocupar, mas eu me preocupo mesmo assim. Não interessa, né? É isso que você vai ver. Olha, então eu recomendo o Dr. Bruno Brandão, tá, gente? E quem quiser um abraço, eu dou. Dona Rosa, a gente toma uma cerveja depois. Ai, não pode. Aí vai piorar. Não pode. Também. Doutor, cuidado com a rapidinho, cerveja. para insônia, para pessoa que tem essas crises de ansiedade, especialmente à noite, tem alguma dica? Tratar o transtorno, né? Se for secundário, é um transtorno. Isso provavelmente não vai ser tratado com diquinhas. Mas uma dica para interromper o fluxo do pensamento, né? Que não vai resolver o problema, mas que pode ajudar, é você se perguntar. Pelo menos ela dormir naquela pelo menos noite. Ajudar a aliviar. Isso funciona, você a interromper o fluxo dos pensamentos, é você começar a se perguntar qual vai ser o meu próximo pensamento.
qual vai ser o meu próximo pensamento? Qual vai ser o meu próximo pensamento? Você, meio que você bloqueia o próximo pensamento. A pessoa está pensando assim, por exemplo, olha, eu tenho que pagar uma conta amanhã, eu tenho que ir para a rádio, eu tenho que fazer isso. Quando você começa a se perguntar isso, experimenta uma noite para vocês verem, né? Boa parte dos pacientes relatam que isso interrompe ou diminui o fluxo de pensamentos, que é um fluxo de pensamento muito grande. É filho, é marido, é trabalho, é dinheiro. É como se você fosse antever o que você vai pensar. Sim, mas aí você fica preso no pensamento sobre qual vai ser o próximo pensamento, você fica só num pensamento só, e muitas vezes as pessoas relatam que acabam relaxando e adormecendo. Você interrompe o fluxo do pensamento. Tá? O chazinho de camomila com maracujá pode? Pode ajudar, sim. Acho que tudo é muito. válido, né? Tudo é válido. Mas não vai ser suficiente para tratar um transtorno. Nem essa dica aqui não vai tratar um transtorno. São umas ferramentas isso que podem ajudar. Isso é para ansiedade normal, ali do dia a dia. Dormir melhor, assim, como um hábito mesmo, né? De colocar dentro da nossa rotina. Sim. Muito bem, gente. Doutor Bruno, muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast. Deixa seu Instagram pra gente, é @BrunoPsiquiatra, né? Isso, o Instagram é @BrunoPsiquiatra, tudo junto. Muito bem. Dias de lives. Hoje tem live? Não, segunda-feira, às 20 horas. Segunda-feira. Qual o tema da próxima? É aleatório. Eu abro lá e começo a conversar. E é um sucesso, gente. Dá assim milhares de pessoas. Eu sou uma delas, eventualmente. É isso, pessoal. Mais alguma dúvida final pra gente fechar? Não, eu acho só que a gente pode fazer a consideração. Eu tô assim, tá faltando alguma coisa. Eu acho que a gente devia... eu até anotei algumas coisas que o doutor Bruno falou aqui para eu levar para minha vida. Bem. E aí eu queria reforçar com quem está nos vendo, nos escutando, para valorizar o que tem de bom. Eu acho que é isso, né? A gente às vezes esquece de valorizar o simples, esquece de dar valor às pessoas que estão ali perto da gente, nos acolhendo, né? E isso, quando a gente foca na reclamação, quando a gente faz dessa reclamação um hábito nas nossas vidas, a gente acaba sendo engolido por elas. Então eu acho que a gente se afasta do bom, né, das coisas boas que estão acontecendo. Então, olhar mais para o simples, tentar levar uma vida mais leve, mais serena, eu acho que contribui muito para que a gente, além de se tornar pessoas melhores, a gente também fique menos ansioso. Lorena Martins. Eu só quero considerar que o meu dente, doutor, está doendo, porque... Não, isso é sério. Eu quebrei 4 dentes durante a noite por conta de um bruxismo exagerado. Placa você usa? Quebrei a placa também. E agora eu tô num outro processo ali por conta do transtorno de ansiedade. E aí são outros processos ali para poder... Existe? Você tá falando esse bruxismo por conta da ansiedade, assim. Como eu falei, né? Eu quebrei 4 dentes. Estou fazendo a relação, reconstrução aqui. Tem uma relação muito forte, porque não é que a causa do bruxismo seja a ansiedade, mas a ansiedade ela intensifica muito esse bruxismo, né? E assim, talvez o exemplo aqui não foi dos mais felizes, mas olha que até fui, sabe por quê? Porque provavelmente quando o seu dente sarar, e vai sarar, amém, você vai parar de valorizar. Você está valorizando agora justamente porque está doendo. Está doendo, e está doendo mesmo, então... Talvez daqui a algumas semanas, isso para ela perca o valor. Igual pra gente, talvez não tenha tanto valor. E a Renata falou uma coisa aqui de atingir a felicidade, né? A gente tá sempre buscando atingir a felicidade. Uma coisa que a gente fala sempre não interessa. Todas nós já falamos isso. Às vezes a gente foca tanto lá no final, no atingir a felicidade, que esquece das coisas boas que estão no caminho. Tem tanta coisa boa, né? Isso de dormir melhor, outra coisa que eu tenho feito, assim, até como uma recomendação final... eu acho que não é a justificativa, mas de fato essa vida online acaba acelerando muito o tudo para ontem que a gente vive. E eu tenho feito esse acordo que eu tenho tentado fazer comigo de fazer as pazes, né, com a minha saúde mental. Eu tenho voltado a algumas tradições no sentido de tradições fora do telefone, sabe? Eu tinha perdido o hábito de ler antes de dormir. Tá? Eu li. Pois é, comecei a ver série, não que assistir série, não tô condenando aqui o hábito, a vontade de cada um. Às vezes você liga a televisão em 2 segundos, já tá no 8º sono, né? Uma ronquidão danada. Mas eu voltei com esse hábito de ler, de deixar o telefone longe da cama, do quarto. Então, assim, eu acho que esse retorno a essas tradições que podem ser coisas simples, mas que podem colaborar para a gente dormir melhor e acordar melhor, eu acho que já é um
um ótimo caminho. É tão gostoso, né, a gente descobrir as coisas. Quase que eu falei que tem tantos anos que eu não sabia que era encostar o livro. Não, eu fiz uma aquisição recentemente de um negócio que o meu marido não presta para me fazer massagem, né? Eu falei que na próxima vida eu vou casar com alguém que faz massagem. Então eu falei, então eu vou comprar um massageador automático, que não precisa dele. Aí eu coloco encostado e fico fazendo a massagem. Fica assim. Eu falei, já bom. Um chazinho de maracujá com camomila e um livrinho. Menino, dormi igual um anjo. Quase que eu nem acordei quando o Lucas me chamou. Mas acordei. Mas assim, simples, né? muito relaxante. Areias, Uma gente. planta no quarto. Falei, gente, tá maravilhoso. Então são coisas que a gente vai colocando, que a gente gosta, pra gente descobrir o que nos acalma, né? Isso pra mim foi muito bom, tem sido. Doutor, considerações finais? Eu acho que assim, o transtorno ele precisa ser tratado como um transtorno, como uma doença, mas é muito importante também a gente prestar atenção naquilo que a gente faz que piora. A gente foca muito no tratar, melhorar, mas o que eu estou fazendo que piora? Né? Muita luz à noite, estou bebendo excesso de bebida alcoólica, estou com muitas tarefas ao mesmo tempo, tem algumas coisas que eu consigo parar ou não. Ou seja, prestar atenção também naquilo que você faz que piora. Estou cultivando só pensamentos, notícias, só coisas negativas. Enfim, prestar atenção nos hábitos, aquilo que eu posso fazer que não piora. Talvez não vai ser o tratamento, mas pelo menos já você para de piorar algo, né? Alimentação, alimentar mal, sedentarismo, uso em excesso de bebida alcoólicas, drogas, coisas que as pessoas às vezes não gostam muito de tocar nesse assunto. Né? O que tem? Eu usei droga a noite inteira, agora eu tô com ansiedade, a culpa é do trabalho, né? É desse jeito que acontece. Mas, gente, o meu recado é para quem está convivendo com pessoas que está com uma ansiedade, uma preocupação excessiva, mesmo que não tenha ainda o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Não, essa pessoa vai ter estressado, vai te dar mais respostas. Evita bater de frente, ajuda a dessobrecarregar. Às vezes a pessoa está sobrecarregada, tira algumas funções, deixa a pessoa ali, não leva muitos problemas. Isso tudo eu acho que pode piorar. E é isso, gente. O Interessa Podcast chega ao fim. Obrigada mais uma vez, doutor Bruno, pela participação. Em breve estará aqui com a gente adora quando ele vem. E é isso, estamos também no Spotify, tá? No Instagram, @Programa Interessa. Segue a gente, lá tem um link com todos os nossos programas. Direciona também para a nossa playlist no YouTube. E não deixe de recomendar, dar aquela indireta ou aquela direta, porque você acha que precisa ouvir os nossos programas. É isso, gente. Um beijo para vocês. Estamos também na FM O Tempo, 91.7, 9h. Foi um prazer. Tchau, Renatinha. Tchau, Lorena. Tchau, doutor Bruno. Tchau, gente. Tchau, gente. gente.